Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, o tema é sobre economia e comércio. E ontem o governador Romeu Zema se reuniu com as associações e federações do setor produtivo de diversas regiões do estado para ouvir as demandas e debaterem as ações adotadas na onda roxa do Plano Minas Consciente. E a presidente da ACIRA, Rosana Fraga, participou dessa reunião e conta pra gente como foi. Bom dia, Rosana, bem-vinda novamente à Rádio Vinícola. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola e mais uma vez obrigada pelo convite de estar aqui, podendo elucidar um pouquinho do que aconteceu ontem. Certo, Rosana, como eu disse ontem, vocês esteve de forma virtual aí com o governador Romeu Zema. Conta para nós o que foi discutido e quais ações foram adotadas. Para nós, né, que defendemos, né, uma classe de empresários que são pessoas que fazem toda a diferença, a gente, dentro da economia, que geram impostos, geram empregos, né? E nós ficamos muito felizes quando soubemos que a gente teria, né, o governador para poder falar com ele, para sermos ouvidos, né? Então, foi um amigo, né, um colega da CDL de Belo Horizonte que fez esse pedido à FCDL e à Federaminas, que fizeram ao governador, ele atendeu e nós estávamos muito esperançosos, achando, né, que a gente teria alguém que teria preocupação conosco, né? O que não aconteceu, infelizmente. Certo. E você pode falar o que foi discutido, quais ações foram adotadas ontem na reunião? Então, a expectativa foi bastante grande, como eu disse, as entidades, a FCDL tinha direito a 5 perguntas e a Federaminas tinha direito a outras 5 perguntas. Nós tínhamos 1h30, né, de debate e daí o tempo foi muito assim mal aproveitado. Quem fez tudo foi o governo, né, que foram eles que tinham acesso aos microfones, a tudo, com certeza, porque é uma questão também de segurança, mas assim, eles, né, o governador, o secretário de Desenvolvimento, Fernando Passalio, e o secretário da Saúde, falaram muito, justificaram muito, e nós ficamos com pouco tempo. Quando a gente ia fazer a pergunta, então logo era cortado, porque estava extrapolando o tempo, enquanto eles, quando iam dar alguma resposta, não tinham esse de cortar o tempo deles, então eles ficavam com um tempo maior e com isso, infelizmente, ficaram 5 perguntas sem serem feitas, porque não houve o tempo hábil para que tudo acontecesse. Então a gente achou assim que também foi muito mal organizado, né, pelo governo e nós não atingimos o objetivo que a gente sonhava. O governo está aí, né? Ele recua, ele aprova, né? Até a gente ia se prolongar o feriado agora chegou que não vai mais. Então tá aí esse impasse. Teve algumas medidas para pequenas e médias empresas, Rosana? Então, nenhuma medida até agora, né? Só que nós estamos fechados. Como você disse, né? Ninguém sabe nada e o governo está mais perdido que tudo. E mesmo ele perdido, ele está fazendo ações de impositivas, que cabe a nós obedecer. Sim. Então, na nossa obediência, nós saímos só perdendo, porque ele não sabe o que ele está fazendo. A gente tem provas que o lockdown não segura o vírus. Nós sabemos disso já há mais de um ano, né, que nós completou um ano da pandemia, e nós temos consciência disso. E também não justifica ter 80% do comércio aberto e apenas 20% fechado. E justamente esses 20% que estão fechados são os pequenos, as microempresas, as pequenas empresas, as MEs, né? Então, a gente fica vendo que eles não sabem o que estão fazendo. E com esse não saber, está deixando essas empresas morrerem. E não é só a empresa que morre, são funcionários que perdem seu emprego, espaços que vão deixar de serem alugados. Então, é uma consequência muito grande o que nós estamos vivenciando com esse fechamento. O que nós colocamos ontem para o governo. Por quê? Um salão de beleza que trabalha com horário agendado, né? com uma pessoa por vez, com todo
o cuidado, né? Por que ele não pode continuar atendendo dessa forma? Se ele deixa de trabalhar, ele deixa de entrar dinheiro para a família dele. A mesma coisa as academias. A mesma coisa nós, pequenos empresários, que nossas lojas não tem tumulto, né? A gente não tem aglomeração. Que bom seria se tivéssemos, mas não temos. Isso é fato. E então, até porque isso varia de região, eu acredito, né, Rosana? Cidades pequenas como a nossa, o comércio em geral não tem aquela grande aglomeração, né? Mas ou eu estou errado de pensar assim? Não, as lojas que teriam aglomeração são essas lojas que tem em shoppings, que são lojas, né, de tipo... que são grandes. De grande porte. Nós, tanto uma cidade pequena, uma boutique, não tem aglomeração. Faz muito tempo que a gente vem vindo assim de uma atividade que vem caindo, infelizmente. A gente nunca consegue assim crescer, porque as pessoas... Já vai ter um ano já também, né, então pandemia. As coisas vêm vindo, então, ao invés de dar a mão, né, entender... E então foi muito decepcionante para nós, porque nós temos, né, um governador empresário. Nós achávamos que ele fosse olhar para nós com o olhar de empresário. E ele olhou para nós como um olhar de gestor público, dizendo que se nós estivéssemos no lugar dele, nós estaríamos tomando as mesmas medidas que ele. Então, nós não concordamos com isso. O Fernando Passaro também, que a gente conhece, que, né, temos convivência com ele, também disse que os grandes estão comprando os pequenos. Que é o secretário de saúde, né? Não, é o secretário de desenvolvimento. Isso. Então, a gente fica triste de ver. Então, os grandes vão comprar os pequenos somem, os grandes tomam conta e fica aí esse impasse, né? E o grande, ele não sabe quem é você. Se você é um funcionário dele, você é um número. Você não tem isso que nós temos com os nossos funcionários, que fazem parte da nossa família, que nós sabemos tudo o que acontece com ele, com seus familiares, e tentamos ser amigos e ajudar da melhor forma possível. Numa empresa grande, isso não acontece. Ele vai simplesmente fazer aquilo que consta, né, na lei, cumprir a lei. E nós, além de cumprirmos a lei, nós temos esse lado humanizado, né, das pequenas empresas, que nas grandes não acontece. Então, nós ficamos tristes de saber que o nosso governador, que nós tínhamos tanta esperança, né, de que seria um olhar diferente, nós não perdemos essa esperança. E não só eu, estou falando em meu nome, lógico, mas ali nós ontem participamos com mais de 400 cidades, né, porque foram as CDLs e as associações comerciais. Então, juntando todas, deu 400 cidades. Então, a metade do estado que estava ali. Então, nós ficamos, porque mais de 500 municípios, acho que são menos de 10 mil habitantes. Então, esses municípios menores não têm associações comerciais ou CDLs. Então, as que participaram são todas cidades assim, acima de 25, 30 mil habitantes. Estavam ali representadas. E nós todos saímos com esse mesmo sentimento. Certo, teve algumas medidas que foram citadas em relação a contas de água, de luz. O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, eles estão prorrogando, né? Se você não pagar a conta de água, de luz, não vai ser cortada, como acontece naturalmente, né? Eles vão segurar. Mas o que eu fico triste de saber, porque essa água, essa luz, uma hora vai vencer. E uma hora você vai ter que pagar. Já ajuda não tendo corte, né? Mas assim, estão prorrogando, como nós dizemos, estão empurrando com a barriga, né? Então, isso a gente, assim, precisamos sim de crédito, precisamos desse tempo, mas isso daí não resolve, a gente quer trabalhar, nós queremos trabalhar, porque nós somos responsáveis. Tanto nós somos responsáveis que a gente não deixa de pagar imposto, a gente não deixa de pagar nosso aluguel, nós não deixamos de pagar nosso funcionário. Então, nós queremos continuar trabalhando. A gente não quer criar dívida, porque você pega um Pronamp, você pega um financiamento com juros baratos, mas você está se endividando, porque você vai ter que pagar esse financiamento.
Então, isso que eles acham assim, que estão ajudando, realmente estão ajudando. Mas não é essa ajuda que nós queremos. A ajuda que nós queremos é podermos abrir as portas e voltar a trabalhar. Porque nós sabemos que a contaminação não está dentro dos nossos trabalhos, dos nossos estabelecimentos. A contaminação está provado que são em outros lugares que está acontecendo. Certo. A senhora considera tímidas essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo? Eu acredito que o governo, o que eu penso assim, eles ficam sentados entre eles, poder público. Poder público não é uma cabeça diferente da cabeça do empresário que é empreendedor, que quer criar soluções, que quer buscar alguma coisa diferente para fazer acontecer. Então, é uma cabeça diferente. Então, o poder público ele fica fechado naquele mundo dele, que são todos assalariados, que se estiver funcionando, não estiver funcionando, o salário vai cair na conta deles, e não se preocupam com quem está gerando emprego, com quem está gerando os impostos, porque na hora que nós deixarmos de pagar os impostos, isso daí, consequentemente, vai acabar mexendo no salário deles, porque eles não vão ter de onde tirar. Porque o Brasil está se endividando para poder criar tantas opções alternativas para não deixar o povo passar fome. Certo, citando a senhora citou essas alternativas, a gente vai ter aí a volta do auxílio emergencial para a roda da economia voltar a girar mais rápido. A senhora acredita que vai ter algum reflexo no comércio local com a volta do auxílio emergencial? O auxílio do ano passado foi muito bom, porque era R$600 por pessoa. Então, era um volume que numa família de 3 pessoas, né, recebia-se R$1.800, que era uma diferença, ajudava muito. Hoje em dia, não, já caiu, porque, como eu estou te falando, o dinheiro vai acabando, né? E daí R$250 por família. Então, nós sabemos também que os alimentos aumentaram muito os preços. Então, os R$600 que eles tinham, que podiam, como gastaram com celulares, com muitas coisas que não era emergencial no momento, hoje vai começar a fazer falta, porque esses R$200 deverão ser gastos com alimentação, porque as pessoas estão começando a sentir a falta do dinheiro para a compra do essencial realmente. De um pagamento de aluguel, onde a pessoa tem que ter a sua moradia. Infelizmente, nós já estamos começando a sentir isso dentro da nossa cidade, que eu sempre preguei, que é uma cidade próspera, que as coisas demoram a acontecer. Nós já estamos vendo isso acontecer aqui dentro de Andradas. Então, assim, é muito triste a gente conhecer tanta gente boa, honesta, que está passando dificuldade. Isso dói, porque a gente sabe que essa pessoa que está passando dificuldade não é por falta de honestidade. É porque ela não está tendo acesso ao trabalho que ela tinha. Certo. O ano passado, quando saiu o auxílio emergencial, depois foi flexibilizando e o comércio foi andando. Hoje, ele está aí, né, para começar, já na próxima semana, com o comércio praticamente fechado. Como que a senhora vê isso? Como eu disse, esse dinheiro é muito pouco. Então, para o comércio nosso, que é de coisas que não a pessoa vai comprar primeiro o que é importante para o sustento da vida dele, que é o alimento e a moradia. Daí, se sobrar, vai para os outros gastos. A senhora acredita que não vai ter nenhum reflexo, então? Se houver, vai ser muito leve, não como foi da outra vez. Da outra vez, as pessoas, né, eram muito jovens, então, como eu disse, trocaram o celular, compravam tênis, compravam, né, roupas, coisas assim que do agrado deles. Agora já não vão ter mais esse acesso a esse dinheiro. Então, eu acredito que vai repercutir muito pouco. Sério, para a gente encerrar, Rosana, a gente está aí próximo ao feriado de Páscoa, que movimenta também o comércio. Como que a senhora acredita que vai ser a Páscoa esse ano? Olha, nós temos que levar essa Páscoa realmente para o nosso olhar para Deus. É o que está nos restando. Nós precisamos de oração,
de fazer o pedido para Deus olhar por nós, porque aquilo que a gente quer fazer pelo nosso comércio, pelas nossas empresas, a gente está vendo que a gente não está tendo, não está sendo ouvido, a gente não tem esse poder que nós de poder ajudar do jeito que nós gostaríamos. Então, assim, eu fico assim pedindo, né, ao nosso poder público aqui da nossa cidade que faça o melhor possível, né, de poder deixar as pessoas trabalharem e fazer a fiscalização onde deve ser feita, né? Agora aconteceu a lei seca, né? É uma lei que para nós não é tão eficiente como eles gostariam que fosse, porque nós moramos numa cidade divisa, né, com outro estado, e nós vimos que o que aconteceu foi que as pessoas debandaram para o outro estado para fazer suas compras, e não fazem as compras só do produto que foi, né, limitado aqui na nossa cidade, fazem compra de outros produtos. Com isso também, o que acontece? Esse dinheiro que eles iam comprar, que iam gastar aqui na nossa cidade, que está gerando imposto, que está gerando emprego, eles estão gastando nas cidades vizinhas. Então, isso também, eu acho assim, são ações que, às vezes, no impulso de querer acudir uma situação, não foi bem pensada. Por isso que eu acredito que quando vão fazer uma reunião de tomar uma atitude tão severa como foi tomada essa atitude, deveria ter mais pessoas avaliando os prós e contras. Sempre, como se diz, né, o próprio direito diz, ter o advogado do diabo, né, para poder saber fazer o lado do que também pode vir a acontecer, e não ir só na emoção. Porque daí muitos setores estão sendo afetados com essa lei também. Então, a gente fica aqui nessa Páscoa, né, onde Jesus ressuscitou. Nós esperamos que muitas empresas se ressuscitem, porque elas estão morrendo. E a gente não gostaria que isso acontecesse. Então, só Deus, na sua infinita misericórdia, para nos dar esse alento. Certo. Já tem uma próxima reunião marcada com o governador, Rosana? Não, a gente não tem essa reunião com o governador, mas a gente está buscando ainda, né? Nós não perdemos o time, como a gente colocou agora. Nós ia ter essa antecipação dos feriados, né? E graças a Deus muitos, né, que tinham conhecimento com vários deputados correram atrás e voltaram atrás. Porque você acha, antecipar um feriado dia 21 de abril. Dia 21 de abril é o dia da nossa liberdade, né? Que Tiradentes lutou tanto. Agora iam nos prender num lockdown mais severo ainda. Então, isso foi revisto. Então, são outras pessoas. Então, a gente começa a criar uma outra cabeça que está indo. E daí, acho que o governo pensou e viu que ele ia errar mais uma vez. E voltou atrás. Então, graças à atitude de vários empresários de associações comerciais que entraram em contato com seus deputados e mostraram a eles o que iam fazer não ia ser positivo. Tá certo. Rosana, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. A gente sempre agradece, sempre disposta a vir falar com a gente. Eu que agradeço, meu muito obrigado, e que tudo dê certo e que nós tenhamos uma Semana Santa. É isso mesmo. Boa Páscoa para você, viu, Rosana? Obrigada. No próximo bloco você vai conferir. Prefeitura de Caldas sanciona a lei do Refis para auxiliar a regularização de débitos de pessoas físicas e jurídicas do município. E tem ainda os números do boletim atualizados de Andradas. Em São João da Boa Vista faz 27 graus nesse momento. À tarde a máxima deve chegar aos 30. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já.